Minha sobrinha espalhou boatos de que eu estava tendo um caso para acabar com meu casamento. Minha irmã riu. Ela é apenas dramática. Eu estava pagando o apartamento da faculdade dela. Liguei para o proprietário naquele dia. Ela pode ser dramática num banco de praça. Contrato de aluguel encerrado. Minha esposa chegou em casa às 6h47 da noite de uma terça-feira e não olhava para mim. Não é que ela evitava contato visual. Ela não olhava para mim de jeito nenhum. Ela entrou pela porta da frente, colocou a bolsa no balcão e ficou parada na cozinha com os braços cruzados com força contra o peito, lágrimas escorrendo pelo rosto em rios silenciosos. Rachel, o que aconteceu? Ela balançou a cabeça. Não respondia. Apenas ficou lá chorando, encarando os azulejos do chão como se eles tivessem alguma resposta que eu não conseguia ver. Eu estava casado com essa mulher há 11 anos. Eu conhecia seus humores, seus silêncios, a maneira como ela processava o estresse. Aquilo não era estresse. Aquilo era devastação. Aquele era o olhar de alguém cujo mundo inteiro tinha acabado de ser reorganizado sem o seu consentimento. Por favor, fale comigo. O que quer que seja. Nós podemos... Você estava no Hotel Plaza da Rodovia 9 na quinta-feira passada? A pergunta me atingiu como um golpe físico. Não porque eu fosse culpado. Eu não era, mas porque entendi instantaneamente o que estava acontecendo, o que alguém tinha feito. O quê? Não, eu estava no trabalho. Você sabe, eu estava no trabalho. Alguém viu você com uma mulher. Cabelo escuro, vestido vermelho. Disseram que vocês estavam de mãos dadas no estacionamento. Disseram que viram vocês entrarem juntos. Rachel, isso é loucura. Eu nunca... Ela descreveu seu carro, Marcos. Ela descreveu o amassado no para-choque traseiro. Ela descreveu sua jaqueta, a cinza com o... Quem? Quem disse isso? Rachel finalmente olhou para mim. Seus olhos estavam vermelhos, inchados, absolutamente destruídos. Eu não sei. Alguém disse para a Débora no trabalho. Disse que se sentia mal, que não queria se envolver, mas que a consciência não deixava ficar quieta. Meu estômago embrulhou porque eu sabia. Eu sabia exatamente quem estava por trás disso. Conhecia o padrão, o método, a crueldade particular de inventar detalhes específicos para fazer mentiras parecerem verdades. Minha sobrinha, Brianna, 21 anos de idade, com um talento para manipulação que beirava o patológico. Um histórico de caos que se estendia por quase uma década. E agora, aparentemente, um novo alvo. Eu. Levei 3 horas para convencer Rachel a me contar a história completa e outras 2 para convencê-la de que eu era inocente. O boato tinha sido elaborado, quase profissional. Brianna, embora eu ainda não soubesse que era ela com certeza, de alguma forma conseguiu acesso à rede de trabalho da Rachel através de uma ex-colega de classe que trabalhava no mesmo prédio. Ela abordou Débora Martinez durante o almoço. Apresentou-se como uma amiga da família que estava preocupada com o marido da Rachel. Ela descreveu o Hotel Plaza em detalhes, o layout do estacionamento, a cor do toldo, a localização da entrada lateral. Ela descreveu meu carro, um Honda Accord 2019, com um amassado distinto no para-choque traseiro de quando bati num carrinho de compras 2 anos atrás. Ela descreveu minha jaqueta cinza, aquela com o pequeno rasgo no forro que eu vivia querendo consertar. Ela inventou uma mulher. Cabelo escuro, vestido vermelho, aliança no dedo que não era da Rachel, disse que nos observou do outro lado do estacionamento, de mãos dadas, desaparecendo dentro do hotel, como se tivéssemos feito isso 100 vezes antes. Cada detalhe foi projetado para parecer verdadeiro, para criar especificidade suficiente para que a negação soasse como uma desculpa. Era assim que Brianna operava. Era assim que ela sempre operava. Esse não era um comportamento novo. Ela era assim desde o ensino médio, quando o caos começou a se tornar impossível de ignorar. No primeiro ano do ensino médio, ela espalhou um boato de que seu professor de matemática, o Sr. Patterson, tinha feito comentários inapropriados sobre o corpo de uma aluna. A escola iniciou uma investigação. O Sr. Patterson foi suspenso aguardando revisão. 3 semanas depois, Brianna admitiu que tinha inventado tudo porque ele tinha dado nota baixa para ela em uma prova. O Sr. Patterson foi reintegrado, mas nunca se recuperou, parou de dar aulas no ano seguinte e mudou-se de estado. No segundo ano, ela disse a um grupo de amigas que uma colega chamada Jessica Walsh estava ficando com o meio-irmão da própria Jessica. O boato se espalhou pela escola como um incêndio. Jessica foi condenada ao ostracismo, xingada nos corredores, teve seu armário vandalizado. Ela mudou de escola no meio do semestre. A história não era verdade. Jessica nem sequer tinha um meio-irmão. No terceiro ano, Brianna disse à própria mãe, minha irmã Karen, que seu padrasto havia batido nela, mostrou hematomas que ela mesma tinha feito, contou uma história chorosa sobre ter sido agarrada e empurrada. Karen quase chamou a polícia, quase pediu o divórcio. A verdade veio à tona 3 semanas depois, quando uma amiga de Brianna admitiu que Brianna tinha pedido para ela socar seu braço repetidamente porque precisava das marcas. O padrasto, um cara decente chamado Tom, que sempre foi gentil com Brianna, foi embora de qualquer maneira. Disse que não podia viver com alguém cuja filha poderia destruir sua vida por capricho. Todas as vezes Karen a defendeu. Ela é sensível. Ela passou por muita coisa. Ela não faz por mal, mas fazer mal era exatamente o que Brianna queria. O mal era o objetivo. Algumas pessoas começam incêndios porque gostam de ver as coisas queimarem. Liguei para Karen na manhã seguinte, depois que Rachel finalmente caiu num sono exausto e eu passei metade da noite olhando para o teto tentando entender o porquê. Karen, precisamos falar sobre a Brianna. O que tem ela?
A voz da minha irmã era cautelosa, já na defensiva. Alguém espalhou um boato para os colegas de trabalho da Rachel de que estou tendo um caso. Mentiras detalhadas. Meu carro, minhas roupas, locais específicos. Rachel chegou em casa chorando ontem à noite. Nosso casamento quase implodiu. Silêncio na linha. E você acha que a Brianna fez isso? O padrão bate exatamente. Os detalhes específicos, a manipulação, Isso é ridículo. Brianna ama você. Você é o tio favorito dela. Karen, eu sou o único tio dela. E é exatamente por isso que ela teria acesso a detalhes sobre minha vida, meu carro, minha jaqueta, onde trabalho. Você está sendo paranoico. Ela nunca faria isso. Ela acusou o Tom de abuso. Ela fez o Sr. Patterson ser suspenso. Ela quase destruiu a vida daquela garota, a Jessica. É isso que ela faz. A voz de Karen ficou fria. Ela era uma criança. Ela cometeu erros. Ela cresceu agora. Ela tem 21 anos. E ela acabou de tentar explodir meu casamento. Você não sabe disso. Você não tem provas. Eu não tinha. Ainda não. Mas eu teria. Eu vou descobrir a verdade, eu disse. E quando eu descobrir, haverá consequências. Não ameace minha filha, Marcos. Não estou ameaçando ninguém. Estou te dizendo o que vai acontecer. Desliguei antes que ela pudesse responder. A prova veio mais rápido do que eu esperava. A colega de trabalho da Rachel, Deborah, concordou em se encontrar comigo no sábado seguinte. Ela estava nervosa, compreensivelmente, mas se sentia péssima pelo papel que desempenhou ao espalhar o boato e queria ajudar a consertar as coisas. A mulher que me abordou era jovem, disse Deborah. 20 e poucos anos, talvez. Cabelo loiro, muito bem arrumada. Ela disse que seu nome era Amanda e que era amiga da família da Rachel. Ela disse especificamente como nos conhecia. Ela disse que conhecia a Rachel desde a faculdade, que tinha ido ao seu casamento. Rachel e eu nos conhecemos depois da faculdade. Não tivemos nenhum amigo em comum da época de escola dela no nosso casamento. Brianna, no entanto, estava lá, com 8 anos na época. Daminha de honra num vestido que minha irmã escolheu. Mas alguma coisa que você lembra sobre ela? Deborah pensou por um momento. Ela tinha um jeito de falar, muito confiante, muito detalhista. Ela fez parecer tão real. Eu nem pensei em questionar. Ela deixou algum contato? Alguma maneira de falar com ela? Não, mas... Deborah hesitou. Ela mencionou algo sobre estar na cidade para coisas da faculdade. Disse que estava ficando perto do campus da universidade. Brianna estudava na estadual, a 20 minutos de onde Deborah trabalhava. Mostrei a Deborah uma foto de Brianna da página do Facebook da minha irmã. O rosto dela ficou pálido. É ela. Essa é a Amanda. Mas ela disse... Ela mentiu. O nome dela é Brianna. Ela é minha sobrinha. A mão de Deborah voou para a boca. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu sinto muito. Eu não fazia ideia. Ela parecia tão sincera, tão preocupada. É assim que ela opera. É isso que ela faz. Agradeci a Deborah por sua honestidade e fui para casa contar a Rachel. Aqui está o que Karen não sabia. O que ninguém na minha família parecia perceber sobre meu relacionamento com Brianna. Por 2 anos, eu estava pagando $1.400 por mês pelo apartamento dela. O arranjo começou quando Brianna entrou na estadual e Karen não podia arcar com os custos de moradia. Ela tinha acabado de finalizar o divórcio do Tom, estava atolada em taxas legais e dívidas de cartão de crédito, e veio até mim chorando num jantar de família. Não posso deixar os sonhos dela morrerem por causa de dinheiro, Karen soluçou, agarrando meu braço. Ela trabalhou tanto para entrar. Ela é a primeira pessoa da nossa família a ir para uma universidade de verdade. Por favor, Marcos, você é o único que pode ajudar. Eu estava bem financeiramente na época. Ainda estou, na maior parte. Gerente sênior de projetos em uma empresa de engenharia civil. Salário sólido, sem filhos nossos. Rachel e eu conversamos sobre isso e concordamos. Família ajuda família. Paguei o primeiro mês de aluguel, $1.400. O último mês de aluguel, $1.400. Depósito de segurança, $2.100. Assinei como fiador do contrato porque Brianna não tinha histórico de crédito e o score da Karen estava destruído pelo divórcio. Todo mês, por 2 anos, eu enviava dinheiro, às vezes diretamente para Brianna, às vezes para o proprietário quando ela esquecia de fazer os pagamentos na hora certa. 8 meses atrás, comecei a pagar o proprietário diretamente porque Brianna tinha deixado o aluguel atrasar 3 meses seguidos, alegando que estava ocupada com provas. Investimento total em 2 anos, $33.600 apenas em aluguel. Mais os depósitos iniciais, mais a mobília que comprei quando ela se mudou, mais o laptop para a faculdade, mais os adiantamentos de dinheiro para emergências quando ela alegava que não podia pagar livros ou comida. Perto de $45.000 ao todo, dinheiro que Rachel e eu tínhamos reservado para a entrada de uma casa, redirecionado para ajudar a família. E foi assim que ela me retribuiu, contando mentiras projetadas para destruir meu casamento, fazendo minha esposa chorar na nossa cozinha, perguntando-se se 11 anos juntos foram construídos sobre uma mentira. Pensei em ligar para Karen novamente, em explicar o que tinha descoberto, em dar a ela uma chance de consertar isso. Então me lembrei da resposta dela quando levantei minhas preocupações pela primeira vez. Ela é apenas dramática. Ela vai se virar. Dramática. Foi assim que ela chamou quando a filha tentou sistematicamente destruir minha vida. Tudo bem, eu me viraria sozinho. O contrato de aluguel estava no meu arquivo, uma cópia que eu mantive porque era o fiador, legalmente responsável pelo aluguel se Brianna não pagasse.
Puxei-o e li naquela noite, procurando opções. O que encontrei foi melhor do que esperava. Como fiador e garantidor, eu tinha uma posição legal significativa. Mais importante, como eu estava pagando o aluguel diretamente há 8 meses, documentado por transferências bancárias e recibos que o proprietário havia fornecido, eu tinha um argumento forte de que eu era o inquilino de fato. Liguei para Robert Mitchell, um advogado imobiliário com quem trabalhei em um projeto anos antes, e expliquei a situação. Se você está pagando o aluguel diretamente por esse tempo todo e o inquilino principal está em inadimplência efetiva, você tem opções, disse ele. Dependendo dos termos do contrato e das regulamentações locais, você poderia potencialmente iniciar os procedimentos de rescisão você mesmo. Não é típico, mas também não é inédito. Como isso funcionaria? Aviso de 30 dias para o proprietário de que você está se retirando como fiador e encerrando seu envolvimento financeiro. O proprietário pode então decidir se trabalha com o inquilino principal de forma independente ou encerra o contrato por falta de respaldo financeiro qualificado. Pedi a Robert que redigisse uma carta naquela tarde. Então liguei diretamente para o proprietário. O nome dele era Gerald Hoffman, 62 anos. Gerenciava um portfólio de 12 imóveis perto do campus da estadual. Tinha lidado com os problemas de pagamento da Brianna desde o início. Sr. Chen, agradeço a ligação, disse ele quando expliquei a situação. Francamente, eu estava temendo essa conversa. Sua sobrinha tem sido difícil de lidar. Como assim? Pagamentos atrasados, reclamações de barulho dos vizinhos, uma festa há 6 meses que causou danos às áreas comuns. A única razão pela qual não rescindi o contrato é porque você tem sido confiável. Você é quem realmente fez essa locação funcionar. Estou retirando meu apoio financeiro, eu disse, com efeito imediato. Ela pode se qualificar por conta própria, o que duvido que consiga, ou o senhor pode prosseguir com a rescisão. Gerald ficou quieto por um momento. Vou precisar de algo por escrito. Terei meu advogado enviando hoje. E você entende o que isso significa? Entendo exatamente o que significa. Aviso prévio de 30 dias. Procedimentos de rescisão padrão. Eu podia ouvi-lo digitando algo do outro lado. Vou processar a papelada esta tarde. Ela receberá o aviso formal dentro de 48 horas. Obrigado, Gerald. Sr. Chen, se serve de consolo, tenho 2 filhas. Se alguém fizesse com elas o que o senhor descreveu, eu faria a mesma coisa. Enviei uma mensagem de texto para Brianna naquela tarde. Seu contrato de aluguel termina no mês que vem. Eu começaria a fazer as malas. Ela não respondeu por 6 horas. Imagino que passou esse tempo tentando descobrir se eu estava falando sério. Ligando para o Gerald, ligando para a Karen, talvez ligando para o escritório de moradia da universidade em pânico. Então meu telefone explodiu. 16 mensagens em 45 minutos. 4 chamadas perdidas, um correio de voz onde ela estava soluçando, realmente soluçando, alegando que não foi por mal, que estava apenas brincando, que não achava que alguém levaria a sério. Eu estava só zoando, tio Marcos. Eu não achei que a Deborah contaria para a Rachel de verdade. Achei que seria engraçado. Por favor, por favor, por favor, não faça isso. Eu peço desculpas. Eu faço qualquer coisa. Só não tire meu apartamento. Li cada mensagem, ouvi cada correio de voz. Então coloquei meu telefone na mesa e não respondi. Existe um certo tipo de pessoa que só pede desculpas quando as consequências chegam, que diz, não foi por mal, quando o que realmente quer dizer é, eu não esperava ser pega, que chora e implora não por remorso, mas por medo. Brianna era essa pessoa. Sempre tinha sido essa pessoa. As desculpas não eram reais. Eram apenas mais uma tática de manipulação. Mais uma tentativa de fazer o problema desaparecer sem realmente mudar nada. Eu não estava mais jogando esse jogo. Karen ligou naquela noite, e eu sabia que seria ruim antes mesmo de atender. O que você fez? Eu segurei o telefone longe do ouvido. Mesmo à distância de um braço, a voz dela era uma força física. Você não pode fazer isso com ela. Ela tem provas finais chegando. Faltam 3 semestres para ela se formar. Para onde ela vai? Você está arruinando a vida dela por causa de um erro estúpido. Esperei até que ela terminasse. Deixei o silêncio se estender por um longo momento. Então disse exatamente o que ela tinha me dito quando liguei sobre a Rachel. Ela é apenas dramática. Ela vai se virar. Isso não é engraçado, Marcos. Nem minha esposa chorando na nossa cozinha porque sua filha contou mentiras sobre mim para destruir meu casamento. Nem 11 anos de confiança quase despedaçados porque Brianna achou que seria engraçado me acusar de ter um caso. Ela não teve a intenção... Pare agora mesmo. Eu podia ouvir minha própria voz ficando mais dura, mais fria. Toda vez que Brianna faz algo terrível, você diz que ela não teve a intenção. Ela não teve a intenção de fazer o Sr. Patterson ser suspenso. Ela não teve a intenção de destruir a vida da Jessica Walsh. Ela não teve a intenção de acusar o Tom de abuso. Ela simplesmente continua não tendo a intenção das coisas. E as pessoas continuam se machucando, e você continua dando desculpas. Ela era jovem. Ela cometeu erros. Ela tem 21 anos. Velha o suficiente para votar. Velha o suficiente para assinar um contrato. Velha o suficiente para entender que ações têm consequências. Você passou a vida inteira protegendo-a dessas consequências. E foi isso que você criou. Karen estava chorando agora. Você não pode fazer isso. Você não pode puni-la assim. Não estou punindo-a. Estou apenas parando meu apoio. Não são a mesma coisa. Ela pode encontrar outro apartamento. Ela pode arranjar um emprego. Ela pode pegar empréstimos como qualquer outro estudante universitário na América.
O que ela não pode fazer é viver de graça com o meu dinheiro enquanto tenta destruir minha família. Ela é família também. Não, família não faz o que ela fez. Família não tenta explodir casamentos por diversão. Família não inventa mentiras detalhadas para machucar pessoas que não fizeram nada além de ajudar. Respirei fundo. Me estabilizei. É o seguinte, Karen. O contrato da Brianna termina no final do mês. Ela pode resolver a situação de moradia dela sozinha. Se ela entrar em contato comigo de novo, não vou responder. Se você continuar defendendo o comportamento dela em vez de responsabilizá-la, não vou responder a você também. Marcos. Cansei. Acabou. Essa conversa acabou. Desliguei. As 4 semanas seguintes foram um caos. Karen mobilizou toda a família estendida contra mim. Ligou para nossa mãe, nossas tias, nossos primos. Pintou-me como um monstro que estava destruindo a vida de uma jovem por causa de uma piada boba. Tia Patrícia ligou para dizer que eu deveria ter vergonha de mim mesmo. O primo David enviou uma longa mensagem no Facebook sobre a importância do perdão. Nossa mãe ligou chorando, implorando para que eu reconsiderasse, dizendo que eu estava separando a família. Expliquei a situação para cada um deles. Contei exatamente o que Brianna tinha feito. Mostrei as mensagens de texto, as provas que reuni, o padrão que se estendia por anos. Alguns entenderam, a maioria não. Ela é só uma criança, disse tia Patrícia. Crianças cometem erros. Ela tem 21 anos, eu disse. Quantas vidas mais ela pode destruir antes de pararmos de chamar isso de erros? Sem resposta. Brianna apareceu na minha porta 2 vezes durante aquelas 4 semanas. Na primeira vez ela estava chorando, rímel escorrendo, voz trêmula, a performance completa. Ela implorou para que eu reconsiderasse, prometeu que pediria desculpas a Rachel, jurou que nunca faria nada assim de novo. Não abri a porta, apenas a observei pelo olho mágico até que ela finalmente desistiu e foi embora. Na segunda vez ela estava com raiva, esmurrou a porta, gritou que eu estava arruinando a vida dela, me chamou de nomes que fariam nossa avó chorar. Ainda não abri a porta, mas gravei tudo na câmera da campainha Ring. Documentação, só por precaução. Rachel e eu conversamos sobre isso todas as noites durante aquelas 4 semanas, sobre Brianna, sobre Karen, sobre o que isso significava para nossos relacionamentos com o resto da família. Rachel estava com raiva, não de mim, mas da situação, do fato de que alguém tentou destruir o que construímos ao longo de uma década juntos. Fico pensando no que teria acontecido se Deborah não tivesse se sentido culpada, disse Rachel uma noite. Se eu nunca tivesse descoberto que era a Brianna, será que eu teria acreditado na mentira para sempre? Você teria descoberto eventualmente. A verdade sempre aparece, não é? O Sr. Patterson nunca recuperou sua reputação. Aquela garota, Jessica, provavelmente ainda tem gente que acredita nas mentiras sobre ela. Às vezes a verdade não aparece rápido o suficiente. Ela estava certa. Às vezes não aparece, mas desta vez apareceu. E Brianna ia viver com as consequências. O dia da mudança foi num sábado. Eu não planejava ir. Não queria fazer cena. Não queria dar a Brianna ou Karen qualquer munição para me pintar como vingativo ou cruel. Mas algo me fez passar de carro pelo complexo de apartamentos naquela tarde. Alguma necessidade de ver com meus próprios olhos, de testemunhar a consequência para que parecesse real. Brianna estava no estacionamento carregando sacos de lixo no porta-malas do Camry da Karen. Sua colega de quarto, uma garota chamada Lindsay, que eu conheci uma vez numa reunião de família, estava na varanda do 2º andar, braços cruzados, observando com uma expressão que eu não conseguia ler muito bem. Brianna parecia exausta, derrotada, menor do que eu me lembrava. Ela olhou para cima quando meu carro passou. Por um segundo, apenas nos encaramos através da janela. Vi reconhecimento em seus olhos. Depois, outra coisa. Raiva, talvez. Ou vergonha. Ou alguma combinação dos dois. Não parei. Não acenei. Não disse nada. Apenas continuei dirigindo. A última vez que soube, Brianna está dormindo no sofá da Karen. O apartamento que ela tinha, aquele que eu mobiliei, que eu paguei, que foi o lar dela por 2 anos, foi para outra pessoa uma semana depois que ela se mudou. Gerald encontrou novos inquilinos quase imediatamente. Cidades universitárias são assim. Brianna trancou 2 matérias porque não conseguia lidar com o trajeto da casa da Karen, que fica a 45 minutos do campus. Seu orientador acadêmico, soube disso pelo primo David, que aparentemente é o fofoqueiro oficial da família, disse a ela que talvez ela não se forme no tempo previsto, talvez precise fazer um semestre extra, o que ela não pode pagar, e que Karen certamente não pode pagar. Aparentemente, ela está procurando emprego agora, varejo provavelmente, ou lanchonete. O tipo de trabalho que ela sempre desprezou, sempre assumiu que era boa demais para fazer. Karen ainda não falou comigo, nem a tia Patrícia, nem o primo David, nem a maior parte da família estendida. Eles escolheram o lado deles e eu fui cortado da história. Tudo bem, posso viver com isso. Mas aqui está o ponto sobre consequências. Elas não exigem a aprovação de outras pessoas. Eu não cancelei o contrato da Brianna para ser vingativo. Não fiz isso para puni-la, embora a punição fosse certamente merecida. Fiz isso porque as ações precisam significar alguma coisa. Porque gastar $45.000 para ajudar alguém, apenas para essa pessoa tentar destruir seu casamento, tem que ter uma consequência além de um pedido de desculpas choroso e uma promessa de melhorar. Brianna passou a vida inteira aprendendo que podia machucar as pessoas sem repercussões, que lágrimas e desculpas sempre seriam suficientes, que alguém sempre interviria para protegê-la dos resultados de suas escolhas. Eu fui essa pessoa por 2 anos.
Eu financiei a vida dela enquanto ela construía um currículo de destruição. A carreira de um professor, a reputação de uma garota, a família de um padrasto e, finalmente, meu casamento. Não mais. O dinheiro parou, a proteção parou, as consequências chegaram. E talvez ela aprenda algo com isso. Talvez ela perceba que o mundo não funciona do jeito que Karen ensinou que funcionava. Que você não pode continuar ateando fogo e esperando que outra pessoa apague. Ou talvez ela não aprenda. Talvez ela apenas encontre novas pessoas para manipular, novas situações para explorar, novas mentiras para contar. Algumas pessoas nunca mudam, mas isso não é mais minha responsabilidade. Rachel e eu estamos bem, melhores do que bem, na verdade. A experiência nos aproximou, nos forçou a falar sobre coisas que estávamos evitando. Lembrou-nos por que escolhemos um ao outro em primeiro lugar. Estamos olhando casas novamente. O dinheiro que não estou enviando para Brianna todo mês vai para a poupança agora. E estamos quase de volta onde estávamos antes de eu concordar em ajudar Karen. Falamos mais sobre o futuro do que costumávamos. Sobre filhos, talvez. Sobre como queremos que a próxima década seja. Não falamos muito sobre Brianna. Ela se tornou um conto de advertência. Uma história que contaremos algum dia para explicar por que limites importam. Karen me manda mensagens às vezes, através da nossa mãe principalmente. Diz que Brianna sente muito. Diz que ela mudou. Diz que ela quer consertar as coisas. Eu não respondo. Não porque estou guardando rancor. Não porque quero punir ninguém. Mas porque aprendi a reconhecer o padrão agora. As lágrimas, as promessas, o ciclo de destruição e perdão que permite a próxima rodada de destruição. Alguns ciclos precisam ser quebrados. Eu quebrei o meu. Minha irmã me chamou de dramático quando contei o que Brianna tinha feito. Ela estava certa de certa forma. A coisa toda foi dramática. A mentira elaborada, a manipulação calculada, as lágrimas e gritos, e 4 semanas de guerra familiar. Mas aqui está o que Karen nunca entendeu. O drama funciona para os dois lados. Brianna achou que podia criar o caos sem consequência. Achou que o drama sempre fluiria em uma direção, para fora, em direção às pessoas que ela visava, enquanto ela permanecia segura e intocada no centro. Ela estava errada. Eu não lutei contra ela. Não discuti, nem negociei, nem tentei convencer ninguém de nada. Apenas parei de participar. Retirei meu apoio, deixei a gravidade fazer o resto. E agora ela está vivendo o drama que criou. Todo dia acordando no sofá da mãe. Todo dia viajando 45 minutos para aulas que ela mal consegue acompanhar. Todo dia vivendo com as consequências de pensar que podia machucar as pessoas sem custo. Isso não é vingança. Isso é apenas física.